Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique da disciplina de Máquinas e Implementos Agrícolas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os distribuidores de corretivos e fertilizantes. Vamos começar falando sobre a classificação deles, como é que eles podem ser classificados. Primeiro, quanto à fonte de potência, né? A gente pode classificar eles quanto a tração animal, tratorizados, que são aqueles que são puxados por trator, né? E esses aí a gente pode dividir em dois tipos, os de arrasto, que são arrastados pelo trator, são ligados na barra de tração, e os montados, que são ligados no sistema de levante hidráulico ali do trator, né, no terceiro ponto. E também temos os autopropelidos, aqueles que não dependem do trator, que eles servem simplesmente para aquilo, né? Eles já são um serviço completo. Também podemos classificar contra o mecanismo dosador. Ele pode ser gravimétrico, quer dizer o quê? Que a própria gravidade vai fazer o serviço de deixar o produto cair. Basicamente, é um furo. Estão vendo que é um funil, né? Estão vendo? E lá embaixo, ó, o zoomzinho aqui, ó, tem um furinho, estão vendo? Ó? E esse furo aqui, essa chapa, ela abre e fecha, estão vendo? Então eu consigo abrir essa chapa e deixar o furo maior ou menor, mas quem faz o produto cair é a gravidade. E o volumétrico, onde eu tenho então uma esteira aqui dentro que puxa esse produto e eu regulo por volume. Tá? É mais ou menos isso daqui. Ó. Tem uma esteira que pode ser de ferro ou de borracha, né? Igual a esteira de academia. Tá? Mas essa esteira fica aqui dentro e vai girando. E aqui atrás, ó, estão vendo aqui, tem uns negocinho para regular aqui a abertura. Ó. Eu regulo essa abertura. Então eu abro mais ou menos. E como a esteira está sempre girando, o que cai aqui é um volume de produto. Por isso que a gente chama isso de volumétrico. Também podemos classificar quanto à distribuição do produto, tá? Que pode ser em linha, estão vendo aí, ó, tá? Cada lugarzinho disso aqui cai um pouquinho, ou seja, ele joga em linha, assim como a semeadora adubadora, né? Porque ela é a adubadora porque ela tem adubo, né? Nessa caixa aqui, por exemplo, vai o adubo e ela também joga em linha, certo? Também pode ser a lanço, que são esses outros modelos aí que a gente vai ver depois, que jogam o produto a lanço, como se eu estivesse pegando na mão e jogando literalmente a lanço. Tá? Também podemos classificar quanto ao mecanismo distribuidor. Aqui é quanto à distribuição do produto, que pode ser em linha ou a lanço. Agora vamos falar do mecanismo que faz essa distribuição. Ok? Então ele pode ser com molas ou rotores, que são esses que são usados em linha normalmente. Tá? Estão vendo aqui, ó? Então são molas helicoidais, que é o sistema mais utilizado no Brasil. E a gente tem esses outros rotores aqui, ó, que são basicamente engrenagens, onde o produto cai aqui ele vai girando. São mais utilizados em semeadoras adubadoras e em mecanismos que são em linha, né? O sistema pendular, que é esse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma barra, gente, ele fica tipo indo para um lado para o outro, fazendo isso. Tá? Um movimento pendular. E aí, nesse movimento, como ele tem um buraquinho aqui no fundo, ele vai jogando o produto. Tá? Então, agora a gente está falando de distribuição a lanço. Tá? Pendular é a lanço. Queda livre também é a lanço, né? Que são aquelas máquinas que simplesmente o produto cai. Ele não é jogado, né? Tipo essa daqui, que o produto simplesmente cai no chão. Tá? Pode ser centrífugo também, que é o mais comum que a gente tem, que tem nessa máquina aqui, nessa daqui. Para vocês terem uma ideia melhor, eu coloquei aqui uma foto de cima, né, só dos pratos. Então, aqui, ó, a gente tem esses pratos ficam aqui, tá? Aqui atrás, ó, dá para ver mais ou menos aí. Então, o produto cai aqui e esse prato vai ficar girando, né, através de força centrífuga e vai simplesmente pegar, é como se fosse uma mãozinha aqui, ó. O produto cai aqui, ele joga, tá? O produto, certo? E temos o pneumático, que é esse sistema aqui, onde eu tenho o ar, então, direcionando aí o produto para cair. Normalmente o pneumático é um produto mais novo que vem sendo utilizado em linha, nessas máquinas mais modernas. Tá? Então ele pode ser, no caso da linha, além de ser molas ou rotores, ele também pode ser pneumático. Isso é o que a gente tem hoje, gente, mas pode ser que lancem novos produtos ou que em outros mercados aí existam, melhor dizendo, produtos diferentes. Tá?
Fatores que interferem na aplicação. Vamos falar agora dos ambientais. O primeiro é o vento. O vento pode interferir demais na minha aplicação, como vocês estão vendo aí, né? Aqui desse lado do trator, por exemplo, não tem nenhum produto caindo, ó. E desse lado aqui está caindo todo o produto. Então, o vento, a gente tem que tomar cuidado, dependendo do tipo de produto, principalmente se for pó, né? Ele vai interferir demais, o vento. E a umidade relativa do ar. Tá? Por quê? Porque ela pode empedrar o adubo aí. Claro que isso aqui é um exagero, né? Isso aqui molhou, mas para vocês terem uma noção aqui. Então, o que acontece é que a umidade relativa do ar, ela pode ser absorvida pelo adubo e pode dificultar, então, a queda dele, dependendo do mecanismo que eu estou utilizando. Tá? Normalmente isso acontece quando está em condições muito úmidas, né? E eu paro a minha operação por algum motivo, para fazer uma lubrificação, alguma manutenção, ou até mesmo para o operador fazer alguma coisa, e quando ele volta, esse produto está lá empedrando. Tá? Quanto ao produto, também tem fatores que influenciam? Claro. Primeiro, a granulometria, né? Se for pó, ou se for mais granulado, maior ou menor. Por quê? Porque vai influenciar principalmente na distância que o produto vai conseguir ir. Quanto maior a densidade do produto, mais longe ele vai. Então, se for pó, nesse caso, eu não vou conseguir jogar muito longe. E o granulado eu consigo. É só vocês fazerem um experimento na casa de vocês. Pega e enche a mão de farinha e tenta jogar e ver a distância que vai. Depois você pega e enche a mão de pedra brita e joga e vê a distância que vai. Tá? Então vocês vão ver que o granulado ele vai bem mais longe. Tá? E isso vai influenciar na nossa distribuição da aplicação. E do mesmo jeito, a homogeneidade do produto. Então, se eu tiver pó misturado com o granulado, por exemplo, o pó vai cair mais atrás da máquina, mais próximo, enquanto que o granulado vai mais longe. Às vezes o produto não está bem homogêneo, não é bem misturado, ou são mistura de grânulos, e isso pode influenciar na aplicação. Posso criar manchas na minha lavoura. A higroscopicidade também faz diferença. O que é isso? É quando o meu adubo absorve água, se ele é mais ou menos higroscópico. Isso está relacionado aqui, ó, com a umidade do ar, de empedrar. Então, por exemplo, um produto como ureia, que tem tendência a absorver água mais fácil, ele é mais difícil de ser aplicado. Quando a umidade do ar está muito elevada, ele pode empedrar mais rápido. E aí uma pedra dessa aqui, dependendo do tamanho da boca que tem lá embaixo, se ela parar na boca, vai parar de cair o produto, né? Então eu tenho que estar sempre atento a isso. A máquina também influencia? Claro que a máquina influencia. Primeiro, na faixa de aplicação, né? Porque eu vou ter uma leve sobreposição aqui, mas a faixa tem que ser homogênea, tem que ser uniforme. E essa faixa quem define sou eu, quando eu estou fazendo a regulagem da minha máquina. E isso pode influenciar, porque se a manutenção da minha máquina não estiver adequada, às vezes a faixa não vai ficar uniforme. Tá? Se essas alhetas aqui, ó, que jogam o produto estiverem desgastadas, por exemplo, ou se a máquina tem algum outro problema em alguma outra engrenagem, né? Se não está bem lubrificado, não está girando direito. Então, tudo isso vai influenciar na minha aplicação. Sobre a calibração, vamos falar de alguns conceitos importantes primeiro. É óbvio que a minha máquina tem que estar né, regulada, ela não pode estar empinada nem para trás, nem abaixada aqui, porque senão o produto não vai cair de maneira homogênea. Né? Então ela tem que estar no nível, no primeiro ponto. Né? E depois eu vou regular a faixa de aplicação. Como é que a gente regula? Normalmente a gente coloca bandejas, não tão próximas umas das outras, claro, um pouco mais longe, ou ali lonas, né? Mas é mais utilizado bandeja, porque eu consigo medir cada bandeja aqui, quanto caiu mais ou menos. Tá? Então eu passo por cima das bandejas, estão vendo ele passando, né? Vai e volta na minha faixa e vejo se ficou bom ou não. Tá? Então eu posso fazer a regulagem nas alhetas aqui, eu consigo aumentar ou diminuir a faixa, de acordo com o que eu quero, ou eu vou ter que mudar, então, realmente a faixa não deu certo aplicar com 20 metros, que é o que eu queria, eu vou ter que aplicar com 15, ou não deu 15, eu vou ter que aplicar com 10, enfim. E aí eu vou ter a minha faixa homogênea. Aí os cálculos, né, que a gente utiliza. Então, normalmente a gente utiliza esse tipo de cálculo aqui, onde a vazão do meu produto em quilos por minuto é igual à velocidade, vezes a taxa de aplicação, ou dose, né, vezes a faixa aqui, ou largura,
de aplicação do meu produto, dividido por 600, que é uma constante. Por que 600? Para poder transformar aqui, ó, tá vendo? Então, várias unidades aqui. Então, para mim não ter que ficar transformando as unidades, eu tenho essa formulazinha aqui. Se eu não quiser usar ela e quiser fazer as transformações, vai dar o mesmo resultado. O mesmo vale para essa fórmula aqui, que é a que a gente mais usa, porque eu estou calculando a taxa de aplicação, né? Então, o que eu quero aqui realmente é quantos quilos por hectare vai cair, qual a dose do produto. Tá? Vocês viram que o 600 só mudou de lugar, mas é a mesma ideia aqui. Tá? Como é que eu vou fazer então? Vou calcular a velocidade do meu produto, do meu equipamento, né? Está aqui a velocidade. Então, vou medir ali 50 metros. E aí, vou medir o tempo que eu levo para fazer esses 50 metros. E vou jogar na formulazinha aqui, 50 vezes 3,6. De onde veio isso aqui? É para transformar, de novo, os metros por segundo em quilômetros por hora. Tá? Isso vai dar 50 vezes 3,6, vai dar 180. Então, 180 dividido pelo tempo que eu marquei, vai ser a minha velocidade em quilômetros por hora. Tá? E o resto eu vou coletar, né? Vou coletar aqui a vazão do meu produto, vou lá medir 1 minuto, quanto cai de produto em 1 minuto, e assim por diante. Outra fórmula que a gente tem é essa daqui. Em outros livros, né? Dose, tá? É igual a 10.000 vezes a vazão do meu produto em quilos por minuto, dividido pela velocidade, agora nesse caso, a velocidade em metros por minuto, vezes a largura, ou a faixa de aplicação. Tá? Por que esse daqui é diferente? Bom, pessoal, antigamente o pessoal não tinha como calcular, era muito difícil calcular a velocidade, né? Eles achavam mais complicado. O que as pessoas faziam? Faziam uma marcação aqui no meu pneu, ó, tá? E media, então, aqui o meu pneu, aqui, a área de contato dele no chão. Pegava uma treina, media, tá entendendo? Ah, meu pneu deu X metros, beleza. Eu marcava aqui. E aí o cara simplesmente contava as voltas que o pneu dava em 1 minuto, tá entendendo? E multiplicava pela quantidade de metros, ele tinha a velocidade em metros por minuto. Então era uma maneira fácil de fazer a conta, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar que dose é igual a quantidade dividido pela área, né? Dose, quilos por hectare, certo? Dose é quantidade por área. Tá? Então, se a gente pensar nisso daqui, vai ficar fácil de fazer as contas mais para frente. Calibrando agora a faixa. O que a gente precisa saber para calibrar a faixa? Primeiro, a gente vai ter que passar, igual eu falei para vocês, a gente vai colocar essas bandejas aí, né? E a gente vai passar aplicando e depois vai voltar lá do lado aplicando. Por quê? Porque eu tenho sobreposição. Então, eu tenho que ter certeza que não vai ter problema, né? Vou coletar essa bandeja, vou tirar essas colmeiazinhas que tem aqui no meio, vou coletar a bandeja, né? Vou pesar cada bandeja, né? Lembrando então que a bandeja ela tem essas divisõezinhas aqui, ó, que eu tiro e coloco quando eu quero, que é para o adubo não voar, porque se ela fosse lisa assim, a hora que o adubo bate ele voa, né? Então aqui nesse caso a gente coloca isso aqui, ele já vem próprio, né, para isso e facilita, então melhora a qualidade do produto. Nesse caso aqui está numerada a bandeja, estão vendo? Que ele numerou aqui para saber quanto ia cair em cada bandeja, não se perder, né? E aí eu vou pesar cada bandeja, estão vendo? Normalmente a distribuição é essa, tá? Eu tenho um pouco mais de produto no meio e depois cai um pouco menos nos cantos. Só que se eu for considerar a sobreposição, né, eu tenho que achar um local para ele ficar bem homogêneo aqui. E é por isso que eu tenho que fazer essa regulagem aí. Tá? Normalmente a gente define uma faixa que a gente quer e coloca as bandejas e vai regulando aqui as alhetas aqui até chegar onde eu quero e essa distribuição ficar uniforme. Ou seja, que essa bandeja aqui do meio cai igual a essa, que cai igual a essa, que cai igual a outra. Estão entendendo? E como é que eu faço essa regulagem nas aletas? Desse jeito aí, ó. A maioria dessas máquinas ela vem com a marcação aqui para facilitar. As mais antigas não vinham, mas hoje em dia quase todas vêm. Então, se eu mudar o ângulo aqui de ataque, eu vou jogar mais próximo ou mais longe da minha máquina. Tá? E aí eu vou conseguir estabilizar, então, essa faixa de aplicação. Tá? Para facilitar o serviço, a maioria dos equipamentos eles vêm com essas tabelinhas de distribuição de adubo granulado, tá? Onde eu tenho aqui, às vezes, o peso, às vezes eu tenho aqui o nome do adubo mesmo, superfosfato simples, superfosfato triplo, ureia, sulfato, enfim. E aí eu vou ter lá a velocidade que eu quero aplicar, a faixa de aplicação, e ele vai me dizer aqui qual é a abertura que eu tenho que colocar. Isso aqui é perfeito? Não, gente, mas isso aqui ajuda muito, porque eu não preciso sair do zero, né? Então, eu já tenho uma ideia de quanto eu quero jogar, da velocidade que eu quero fazer minha operação. Vamos supor que eu quero trabalhar a 10 quilômetros por hora e quero jogar 200 quilos. Então, eu sei que vai ficar aqui, ó, entre 2,5 e 3 a minha regulagem. Estão entendendo? Tá? Então, facilita
muito, né? Eu não vou ficar às cegas aí fazendo a regulagem no começo. E aí vamos calibrar a dose. Como é que a gente faz mesmo? Bom, vamos lá. Primeiro a gente pode usar a continha que a gente tem lá que a gente falou no começo, né? Dose aqui é igual a 600 vezes a vazão, né? Que é quilos por minuto, vazão, dividido pela velocidade vezes a faixa de aplicação. Primeiro, vou lá e faço a minha medida de 50 metros e tiro o meu tempo, calculo a minha velocidade. Depois, eu vou lá e coleto o meu produto para ter a minha vazão, né? Então, estão vendo aqui, ó, tirei aquelas palhetazinhas, aqueles negócios aqui, tirei tudo, desliguei e deixei o produto cair no chão aqui, ó. Mas não no chão, numa lona, né? Estão vendo que tem uma lona aí, ó. Depois eu vou tirar o extrator daqui de cima e vou pesar esse produto para saber quanto deu ali na balancinha. Tá? E aí eu vou ter a minha vazão, né? Em quilos por minuto. Quantidade por tempo é vazão, quantidade por área é dose. Certo? E aí a gente vai calcular. Mas eu também tenho outra opção de calcular, que é essa aqui. Dose é igual a quantidade por área. Né? Lembra que a gente falou isso aí? Isso é a definição de dose. E aí, por exemplo, vamos supor que eu coletei 2 quilos em 500 metros quadrados. Tá, professor, beleza, mas você ficou falando aí, mas esses 2 quilos vieram da onde? Em quanto tempo aqui? Eu entendi, beleza, a gente vai coletar aqui, né, durante 1 minuto, que tá dizendo aqui, quilos por minuto, né, então vou ficar aqui 1 minuto, tá, eu vou coletar, beleza. Mas e aqui, em quanto tempo? Bom, no tempo que eu levo para fazer os 50 metros. Se eu levei 30 segundos, 50 segundos, o tempo que eu levei aqui, tá? Então, vou coletar a quantidade nesse tempo aqui. Não interessa se é em linha ou não, tá? O importante é que vocês entendam aqui a relação para ficar fácil. Beleza, e os 500 metros vieram da onde? Aqui eu entendi, é o tempo que eu levei para tirar aqui. Então eu vou coletar aqui nesse tempo. Vamos supor que levou 30 segundos, então eu vou desmontar isso aqui e vou coletar durante 30 segundos. Beleza. E essa área? Bom, a gente não está andando 50 metros? E eu não quero fazer uma largura de aplicação, uma faixa de aplicação aqui, ó. Então é a minha faixa de aplicação, largura, que eu quero ou que eu acho que vai dar certo, vezes os 50 metros. Então, 10 metros vezes 50 metros, 500 metros quadrados. Como é que eu regulo, lembra? Ó, as aletazinhas aqui, as paletas, né? Eu vou regular aqui para chegar na faixa que eu quero. Ok? E aí, vai dar 40 quilos por hectare. Não, peraí. Onde é que foi que 2 quilos por 500 metros quadrados deu 40 quilos por hectare? Bom, a regrinha de 3 simples, né, gente? 2 quilos em 500 metros quadrados. Quanto vale um hectare? 10 mil metros quadrados, x quilos. Aí a gente pega a calculadora, né? A gente faz 2 vezes 10 mil igual dividido por 500 igual 40 quilos por hectare. Não é? Vamos voltar aqui então para a nossa conta. Entendeu? Tranquilo, né? Nesse caso aqui você não precisa calcular a velocidade, que você calcular aqui, nem precisa calcular a vazão, vamos dizer. Você vai simplesmente pegar a quantidade que deu o tempo aqui, acabou. Certo? E aí, mas e se eu não quiser desmontar esse negócio aqui? Aqui eu estou pensando vai dar muito trabalho ter que botar a lona no chão. E se eu quiser regular direto com as bandejas? Dá? Claro que dá. Eu vou colocar as bandejas ali, igual a gente falou, e vou fazer o quê? Vou pegar aquela bandeja, né? Vou pesar aquele produto e vou fazer a minha conta. Vamos supor que agora deu 1 grama em 0,25 metros quadrados. Não, peraí, 1 grama? Esse 1 grama veio da onde? Bom, veio da bandeja. Eu pesei a bandeja, não é? Certo? Lembrando que isso aqui eu não devo pesar uma bandeja, né? Eu vou pegar todas as bandejas, vou fazer a média delas, né? O ideal, na verdade, é somar a área das bandejas e somar o peso. Mas aqui vamos supor que eu fiz a média. Peguei lá 5 bandejas, uma no meio e 2 para cada lado, e aí fiz a média das bandejas, certo? Pesei todas elas, dividi por 5. Deu 1 grama. E de onde veio esse 0,25 metros quadrados? Bom, veio da área da bandeja, não é a área da bandeja. A largura da bandeja é 50,
e a largura aqui 50. 50 por 50. Então, 0,5 metros vezes 0,5 metros vai dar 0,25 metros quadrados. E aí, de novo, vai dar 40 quilos por hectare. Não, peraí, de onde é que foi que veio esse 40 quilos aí de novo? A mesma regrinha de 3, né? Então, 1 grama está para 0,25 metros quadrados. Então, em 10 mil metros quadrados vão cair quanto? Se em 0,25 cai 1, vamos lá, nossa calculadora, né? Então, 1 vezes 10 mil dividido por 0,25. Isso vai me dar 40 mil gramas. Estão vendo que a unidade ali está grama, né? Então, vou dividir por 1000 para me dar em quilos. E eu vou ter 40 quilos aí. Certo? Mesma coisa que tinha dado o anterior. Lembrando que quanto mais bandejas, mais preciso é a minha calibração aí.